Olá, galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um papo aqui com o Dr. Henrique Santiago. Para quem gosta de falar de hormônios como eu, hoje nós temos um banquete, né? Um prato cheio, porque a Associação Brasileira de Climatério, né, a SOBRAC, agora em maio de 2024, ela publicou um novo consenso brasileiro de terapia hormonal na menopausa, junto com muitos ginecologistas e endocrinologistas renomados. A gente moldou um novo consenso de temas que, para quem está mais atualizado aí, pode não se surpreender tanto, mas para quem ainda acredita nas mentiras do WHI, um grande estudo de 2002 e fica repetindo bobagens sobre reposição hormonal, é muito importante assistir esse vídeo até o final, para você não passar vergonha no crédito e privar o seu paciente de informações de qualidade, tá? Reposição hormonal não causa câncer, não causa trombose e não temos motivos para gerar hormoniofobia na população. Então vamos lá, mas antes de eu mostrar para você o resumo, tá? Eu coloquei aqui em 13 passos o resumo desse consenso, que é muito extenso. Então você vai ter aqui um belo de um resumão, tá? Comentado. E além disso tudo, você vai curtir esse vídeo e mandar para o coleguinha que precisa, leigo, profissional da saúde, que precisa escutar sobre reposição hormonal, essa bênção na vida da gente, tá? Reposição hormonal é vida, claro, quando bem indicado, respeitando as contraindicações. E o primeiro tópico é o seguinte: a terapia hormonal continua sendo o tratamento mais indicado para sintomas vasomotores. Calorão, aquele rubor, aquela vermelhidão facial, você sua igual uma tampa de chaleira de noite, aquelas descargas de suor insuportáveis. A terapia hormonal continua sendo o tratamento mais indicado durante a janela de oportunidade. E para a gente emendar um comentário, eu já vou falar do número 2. O risco cardiovascular, o risco de trombose, AVC, infarto principalmente, aumenta quando a gente começa a TRH, a terapia de reposição hormonal, após a janela de oportunidade. Então vamos lá. A janela de oportunidade é quando a mulher parou de menstruar e já tem mais de 10 anos que ela não menstrua. Esse é um cenário. O segundo cenário é aquela mulher que não sabe a data correta ali que ela parou de menstruar, porque estava usando um DIU, por qualquer que seja o motivo, um outro método que interrompa a menstruação, e ela não teve sintomas tão exuberantes, e aí ela completou mais de 10 anos ou tem mais de 60 anos de idade. E nesse grupo de pessoas, de mulheres, a gente sabe que o risco cardíaco implementando a reposição hormonal é de fato maior. Ponto. Aqui nós temos duas observações interessantes. Uma dessas observações que eu vou fazer para você não está contemplada, inclusive, nesse novo consenso, tá? Ponto 1 é que existe uma contraindicação relativa. Não quer dizer que você tem mais de 60 anos que você não pode fazer reposição hormonal. Quer dizer que a gente sabe que tem um risco cardiovascular aumentado. Para isso, o que eu te sugiro? Existe uma calculadora, tá? No site da American Heart Association, que vai te ajudar a fazer um cálculo para saber estratificar se você tem um risco muito aumentado em fazer essa reposição hormonal ou não, para a gente colocar na balança os prós e os contras e poder jogar esse jogo de uma forma matemática, calculada. Que tal? Que tal? E outra coisa que não está contemplado aqui nesse novo consenso é que a gente sabe, tem um estudo agora publicado no Jornal Internacional de Menopausa, salvo engano, em fevereiro desse ano, que mostra que mulheres que iniciaram a sua terapia de reposição hormonal dentro da janela de oportunidade e mantêm essa reposição por mais de 60 anos, 80, 90 anos, elas não têm um risco cardíaco ou de câncer de mama ou de cânceres em geral aumentado. Então a gente tem essa segurança baseada em um estudo que acompanhou um N gigantesco de mulheres e traz para a gente certa segurança. Número 3, para mulheres que descobrem a idade exata da menopausa, a janela de oportunidade se mantém aberta até os 60 anos de idade, tá? Número 4, a terapia hormonal reduz, estou falando de forma bastante resumida, reduz o risco de diabetes mellitus do tipo 2, né? Do tipo 1 é aquela doença autoimune que o pâncreas não produz mais insulina e não vai conseguir tratar. No entanto, que a gente sabe, né? Vamos lá, os estrogênios, não só o estradiol, mas o estriol,
a própria progesterona, elas participam do metabolismo da glicose e a ausência desses hormônios no corpo da gente aumentam marcadores inflamatórios e aumentam a resistência à insulina. Deve ser utilizado como prevenção à reposição hormonal? Não, a gente não tem essa indicação formal. No entanto, a gente sabe que repor hormônios na mulher na menopausa melhora a resistência à insulina. Também comentando um outro estudo que não foi citado aqui, indivíduos, por exemplo, que fazem tratamento com a semaglutida, o famoso Ozempic lá, ou então Wegovy. Mulheres que tratam obesidade com Ozempic e no grupo que repõe hormônio, essas mulheres perdem mais peso, tem uma redução maior da resistência à insulina do que o grupo que faz tratamento com semaglutida, Ozempic aí, e não fazem a reposição. Então a gente tem também um potencializador de medicamentos com o uso da TRH, né, com a terapia de reposição hormonal. Tá? Número 5. Em mulheres com síndrome metabólica ou diabetes mellitus do tipo 2, sem eventos cardiovasculares, em que a TRH estiver indicada, a via transdérmica é preferencial. Vejam bem, aqui um outro ponto importante de ser debatido. O estrogênio aumenta o risco de trombose? Não. O que aumenta o risco de trombose é o estrogênio oral. Então, esse risco ele é via dependente. A gente já tem uma cacetada de estudos. Os estrogênios na forma oral é que elevam o risco de trombose. Em contrapartida, a via transdérmica vaginal, quando testada, ela reduz a incidência de eventos cardiovasculares como trombose, AVC e infarto. Então, muito cuidado ao dizer que o estrogênio, a reposição aumenta o risco de trombose. Isso não é verdade. Esse efeito ele é via dependente e tipo de hormônio dependente. Vamos lembrar que a gente tem hoje os estrogênios bioidênticos e a gente tem os estrogênios equinos. Estrogênio equino, você está dando estrona, estriol, estradiol de bicho pra gente. Essa conta não fecha. Enquanto isso, a gente tem os estrogênios bioidênticos, com estrutura molecular igual ao que o corpo produz, né? Muito semelhante, que não tem os mesmos colaterais, tá? E tem uma qualidade um pouquinho maior quando o assunto é reposição. Número 6, quando a associação com algum progestogênico é indicada, normalmente para mulheres que têm útero, né? Para mulher que não tem útero a gente não vai usar progestogênico, normalmente também. Os regimes com progesterona micronizada ou dihidrogesterona possuem menos riscos para trombose venosa e câncer de mama do que os demais progestogênicos. Então, muito cuidado. Este é o grande problema da reposição hormonal e do câncer de mama. Esse risco está muito relacionado à escolha do progestogênico, do sintético de progesterona. E o que a gente observa é que quando a gente usa estrogênios na via transdérmica, em doses mais baixas, mais a progesterona ou a dihidrogesterona em doses baixas, a gente não tem um aumento da incidência de câncer de mama. Enquanto, se a gente escolhe progestinas, normalmente anticoncepcionais, né? Ou então progesteronas, a progesterona micronizada também é uma progesterona bioidêntica, né? O que a gente teve de problema lá no passado, em 2002, foi o uso de uma progesterona errada, que é a medroxprogesterona. Essa progesterona está relacionada ao aumento do risco de câncer de mama, e não as progesteronas em si, tá? E não a reposição hormonal em si. Tendo em vista que a reposição só com estrogênio reduz a incidência de mama, de câncer de mama, naquelas mulheres que não precisam usar nenhum tipo de progestágeno. Mulheres, por exemplo, que não têm útero, né? Número 7. A terapia hormonal estrogênica isolada ou combinada com progestogênio continua sendo contraindicadas em mulheres com histórico pessoal de câncer de mama. Vejam bem. Minha mãe teve câncer, minha avó teve câncer, o meu papagaio teve câncer. Posso fazer reposição hormonal? Pode. Essa não é uma contraindicação. O histórico pessoal, eu tive câncer de mama. E ponto. Isso também não foi contemplado no consenso atual. A gente já tem um estudo publicado no Jornal Internacional de Menopausa mostrando que mulheres que tiveram câncer de mama não relacionados a receptores hormonais positivos também podem se beneficiar
da reposição hormonal. Então vejam bem, não é história pessoal de câncer, é história pessoal de câncer receptores hormonais positivos. Então quando se fez a biópsia, constatou receptor positivo para estrogênio, progesterona e ou testosterona, está contraindicado absolutamente a reposição hormonal. Caso esse câncer não tenha nenhuma relação com hormônios nem com receptores hormonais, você pode fazer a reposição hormonal com cautela, tá? Existe um estudo aí publicado em fevereiro que estabelece critérios de elegibilidade para mulheres que são sobreviventes do câncer de mama poder fazer reposição hormonal, tá? Número 8. A terapia estrogênica via vaginal é a preferida para os sintomas geniturinários. Isso é muito interessante de ser feito não só com estradiol, como com estriol. A gente sabe que a mulher sobrevivente de câncer de mama, ela pode controlar seus sintomas geniturinários com o estriol vaginal. É extremamente interessante, lembrando que o estriol é um estradiol de baixa potência, é um estrogênio de baixa potência e ajuda muito e é bastante seguro nessa mulher sobrevivente de um câncer de mama, tá? O que vai trazer para ela qualidade de vida, né, gente? A mulher que não pode fazer reposição, ela sofre com baixa qualidade de vida no aspecto geniturinário, vasomotor, no sistema nervoso central, né? Vamos lembrar que esses hormônios, principalmente os estrogênios, eles são neuroprotetores e cardioprotetores. Na falta desses hormônios, a mulher tem o cérebro desprotegido, um coração desprotegido e o trato geniturinário completamente desprotegido. Número 10. O uso de progestogênios em forma de gel transdérmico não é recomendado. Também um estudo, agora de 2024, terminou de bater o martelo em cima disso, né? A pomadinha, a progesterona transdérmica não protege endométrio. Então não adianta fazer proteção endometrial com pomadinha. O risco de câncer de útero e ovário é aumentado nessa mulher que faz uso de progesterona tópica, tá? Então não é recomendado. O sistema intrauterino com levonorgestrel DIU, tá? Na dose de 52 mg, é efetivo para proteção endometrial. Dá para fazer uso do DIU. É a melhor opção? Não é a melhor opção. Por que que não é? Porque mesmo sendo efetivo para proteção endometrial, a gente tem que lembrar que não é a progestina mais recomendada para reduzir a incidência de câncer de mama naquela mulher que precisa usar um tipo de progesterona, né? A gente vai dar preferência a outras formas, como eu citei aqui, que é a progesterona micronizada e a dihidrogesterona. Número 12, não há como definir tempo máximo para TRH na menopausa, nem idade máxima na qual a terapia deve ser suspensa. Parte disso por esse estudo recente que mostrou que mulheres que fazem reposição por mais de 60 anos não têm aumento da incidência de problemas cardiovasculares, muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. As mulheres com mais de 65 anos que permanecem fazendo terapia de reposição hormonal, elas têm uma redução, tá? É sempre dependente de via, dose, tipo de hormônio. É um estudo muito interessante que eu vou deixar a referência aqui nos comentários, que fala pra gente sobre a importância de se individualizar a reposição hormonal. Os riscos e possíveis benefícios, eles são via, dose e tipo de hormônio dependentes. Então sim, reposição hormonal é um tema de extrema delicadeza, tá? E por isso que eu gosto tanto dele. Não há evidências, número 13, tá? É a última, eu prometo, calma. Respire, solta pela boca, calma, namastê. Não há evidências de que a redução gradual da terapia hormonal com estrogênico seria benéfica em relação à recorrência de sintomas vasomotores do que a suspensão abrupta, tá? Suspender de uma forma gradual ou de uma forma repentina não vai mudar o desfecho, tá? Nem da recorrência de sintomas, nem no aumento possível de uma incidência de problemas cardiovasculares, mais uma vez. Esse consenso foi publicado agora, em maio de 2024, tá? Ele está disponível, eu estou deixando o link dele aqui embaixo e vou deixar também esses comentários descritos na legenda. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esse papo um pouquinho mais aprofundado, que eu acho válido não só para profissionais da saúde, como também para leigos que querem ter conhecimento, tá? Para poder discutir com o seu médico e fazer valer o dever, né,
de poder fazer um tratamento de qualidade que pode mudar a sua vida para melhor. Reposição hormonal, mais uma vez, é vida. Quando bem indicada, respeitando as indicações e também as contraindicações, pode mudar muito a vida da mulher para melhor, tá? Te vejo no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir e compartilhar se esse vídeo fez algum sentido. E aqui embaixo nós estamos abertos para críticas construtivas, elogios e tudo que você quiser. Fui!